dos quais nós temos muita gratidão, porque nos suportam, nos direcionam, nos ajudam para que nós não nos percamos no caminho. Então somos todos gratidão. Gratidão a Deus Todo-Poderoso e Bom, que nos aceita como somos e nos dá inúmeras oportunidades de acertarmos e de compreendermos cada vez mais a grandiosidade da sua obra, dessa doutrina maravilhosa que nos esclarece, nos ampara, nos consola e nos mostra caminhos. Obrigada, Pai de amor. Obrigada, amigos espirituais. Fiquem conosco hoje e sempre. Que assim seja. Hoje nós vamos dar uma pequena lidinha no Evangelho, depois nós vamos seguir, que nosso conteúdo é extenso, que hoje é aula, tá? Não é palestra. Necessidade da caridade, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, segundo São Paulo. Ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, eu nada serei. E enquanto tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se vangloria e não se irrita com nada, não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas e mais excelente é a caridade. Paulo, Epístola dos Coríntios. Bom, hoje o nosso assunto, eu sou fã demais de Kardec. Adoro tudo que se pode aprender sobre ele. Kardec foi o nosso irmão que trouxe essa doutrina maravilhosa. Não que as coisas já não existissem. Existia sim. Os profetas profetizavam, as coisas já estavam no ar, só que não estavam colocadas para que a gente pudesse compreender melhor, entender melhor, né? A filosofia de onde a gente vem, para onde a gente vai. A ciência de como eu posso estar aqui de uma forma que daqui a pouco eu estou diferente, as materializações, como que acontece, os espíritos, como eles agem. E a religião. Como é que eu posso me religar a Deus? Religião, religar-se. Eu vou me religar a Deus, que é nosso Pai soberano, bom e justo. Se Deus é Pai soberano e justo, por que virá existir um inferno, ele sabendo do nosso passado, da agora que nós estamos vivenciando, e já sabe do nosso futuro? E sabe que se nós vamos acertar ou se nós vamos errar. Porque se ele é tão bom e tão sábio, ele nos colocaria no fogo do inferno. Seria uma incoerência. Deus é amor e justiça. E nunca faria isso com um filho seu. E nós que estamos aí rolando de encarnação em encarnação, o nosso dever principal é sermos bons e caridosos, como Jesus ensinou, e procurarmos aprender o quanto antes melhor. Aprender, ler, saber, conhecer, entender, dialogar, saber falar. Saber explicar a uma pessoa que é leiga, não entende nada, mas com amor e não querer discutir assuntos que não competem às outras religiões. Porque eles não têm como a nossa a ciência e também a filosofia. Eles discutem religião, só religião. Então não dá para discutir com os outros. Aprendi isso também ao longo do tempo. Mas para que chegasse uma criatura tão
magnânima, tão magnífica como foi Kardec, ele não poderia ter aprendido tudo o que ele sabia numa única encarnação. Nós sabemos que Hippolyte Leon Denis, Hippolyte, que era o Kardec, e mais o Leon Denis, que também tinha a mesma ideia, e foram um companheiro do outro, trouxessem esse maravilhoso conhecimento que é a nossa doutrina espírita. E deixassem todo um legado de livros, né, do Pentateuco, 5 livros maravilhosos, que quanto mais nós estudamos, mais nós vemos o quanto nós sabemos pouco. Mas para que construir um educador como foi Kardec, não foi só de uma encarnação. Aqueles que acreditam numa encarnação só, eles deixam de entender que nós trouxemos conhecimentos de várias e várias encarnações lá atrás. Nós conhecemos coisas que nós não aprendemos nessa encarnação. Então, aonde que vem conhecimentos que nós temos e que nós não aprendemos? Nem nas escolas, nem nas universidades, nem nos empregos que nós temos. De onde que vem esse conhecimento? Então, para aquele que já está um passo à frente e é um estudioso, ele sabe que não pode ser só de uma encarnação. Kardec, por exemplo, ele veio se arrastando com conhecimento. Aqui no livro do Rochesse que nós temos, né? Ele é o Conde Rochesse, ele trouxe um baita de um livro que veio falando sobre ele, que era, deixa eu ver como é que está o nosso, olha, ele era um espírito que trouxe notícias, porque nós temos as notícias nos livros. Quem é que nos conta? Nós não tivemos um espírito que veio aqui e disse, Jô, esse foi a primeira encarnação. Assim. Não, a gente estuda. Eu tenho aqui os livros, as revistas de Kardec, que eu estudo há muitos anos, precisamente 45 anos. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente percebe que a gente sabe pouquinho, que tem mais e mais e mais para aprender. Então, no livro que é o Faraó de Menerfat, e Cornélios, o centurião que viu Jesus, eles nos contam já das encarnações que Kardec teve. A primeira delas que se tem notícia e foi dada pelo livro do Faraó de Menerfat foi que Kardec, ele foi um sacerdote, né? Ele era ainda do tempo dos egípcios. Os egípcios têm 4.000 anos que contam histórias e histórias. Quando a gente vai para lá, a gente vê, eles contam e recontam e vivem nessa, de contar os 4.000 anos do que aconteceu com os faraós. Eles pouco falam do futuro. Então, aquilo mesmo que fica meio que na mesmice. Mas foi um povo bastante interessante, né? Então, o Amenófis, que foi o sacerdote espírita, foi o Kardec que a gente tem conhecimento há 4.000 anos atrás, tá? Então, ele foi um sacerdote e a gente chamou assim, foi chamado como a iniciação há 4.000 anos atrás. Essa é a primeira encarnação, só que deve ter outras atrás. E ele era um jovem bastante inteligente para a sua época. Ele tinha entendimento de literatura mediúnica, ele já tinha coisas dele, então ele já trouxe coisas ainda antes de 4.000 anos. Então, vocês verem o quanto ele já vinha estudando, era um baita de um estudioso. E ele foi o que mais ajudou o Ramsés II naquele tempo. Ele era o sacerdote que o inspirava, que lhe dava conselhos. E ele vem de uma família de sacerdotes. Essa foi a primeira, então, encarnação que nós temos de Kardec. A gente chama ela, então, chamamos ela de a primeira encarnação como se fosse a sabedoria, né? Ele foi a iniciação de Kardec, a gente tem notícia. A segunda iniciação de Kardec foi como druida. Isso em 85 antes de Cristo, né? Ele foi um druida, nós ficamos sabendo isso depois, eu vou explicar depois, deixa eu só falar sobre esse aqui. Então, como ele era druida, ele era um sacerdote também. E a revelação dessa encarnação nos é dada por Zéfiro, espírito protetor, que numa certa noite de 1856, numa comunicação de caráter pessoal, através daquelas cestinhas escreventes, se dirige a Denisard Rivail, que era o nome de Kardec, com essas palavras. Conhecemos-nos quando vivemos ambos nas galhas, entre os druidas.
chamava-se Allan Kardec. Veja o que é as cestinhas. Alguém conhece como é que começou o espiritismo? Não? Então agora eu vou dar um pequeno à parte. Em Paris, naquele tempo de 1800 e pouco, aí em torno de, não faz 200 anos, havia sempre algum motivo para fazer festas, porque eles viviam em festas, os burgueses daquela época. Começou numa noite que começaram as cestinhas, as mesas se movimentarem. E aí eles começaram a pensar, ela não tem nenhum fio, não tem nada, e começaram a brincar, fazer aquela brincadeira de fazer perguntas, e a mesa batia tantas batidas, tanta, e ela respondia. Então, as mesas começaram a responder coisas, e aquilo começou a chamar a atenção de muita gente. E aí alguém fazia uma pergunta, a mesa batia e dava tantas respostas. E a mesa respondia de uma forma interessante. E aí eles resolveram colocar umas cestinhas em cima da mesa, com não sei o que usava, caneta, vou usar o termo, né? Na época. Vamos ver o que eles têm para nos dizer. E faziam perguntas, e nas cestinhas vinham as respostas por escrito. Depois veio falado. Isso começou a despertar a atenção que havia alguma coisa além daquilo que a gente conhece. E aí chamaram Kardec, então o Denizari, no caso, para verificar aquilo, porque ele era um estudioso, ele era um cara inteligente, ele tinha livros como o Denizari Rivail já publicados, e aritmética e matemática. O cara era um gênio, já novinho. E aí ele foi lá para ver o que estava acontecendo, como um curioso, porque ele conhecia muito sobre magnetismo. E o que aconteceu? Ele começou a observar que aquelas mesas realmente não tinha nenhum fio, porque ele era um cara ele não aceitava as coisas de cara. Ele era um sujeito metódico. E aí ele começou a olhar. Realmente não havia nada. Como é que não havia nada e aquelas mesas se mexiam e escreviam tudo? E aí eles começaram então a estudar. Ele começou a estudar, aquilo chamou a atenção dele. Logo, aqueles caras de festas lá, logo largaram, né? Foram para outro divertimento, porque eles não tinham maturidade, eram fúteis. E daí, mas Kardec não, Kardec era sério, foi a fundo para ver como é que é essa história. E aí ele foi convidado, então, a participar numa família que tinha umas irmãs, umas filhas lá, que a menina começou a receber, ela recebia, eles já tinham conhecimento, né, da mediunidade, e ela recebia os espíritos, e Kardec ficou, né, encantado com aquilo. E aí Zéfiro, que era esse espírito do tempo dos druidas, comenta com Kardec que eles já se conheciam desde aquela outra época, e que o nome dele era Allan Kardec, quando ele foi um sacerdote druida. Os sacerdotes eram pessoas inteligentes, havia todos professores, várias profissões assim que faziam a diferença no povo, desde aquela época dos druidas. Aí, essa menina, ela tinha mediunidade e ela recebia os espíritos. E aí começou as experiências que Kardec fez. Fazia perguntas, ela respondia. Os espíritos respondiam. E aí começou o interesse de Kardec, então, sobre isso, porque uma das meninas, para diferenciar que não era ela que estava falando, gente, eles ofereceram o que nós temos, o ectoplasma. Eles ofereceram numa sessão esse ectoplasma, e a menina que estava falando era uma loirinha. E a mulher que se materializou era uma morena, e que estava respondendo através da garota que era médium de incorporação, médium de passagem, que nem a gente diz. E ela, então, aí estabeleceram, eles viram mais uma verdade que acontecia esse tipo de coisa. Então, Kardec já trouxe essa experiência que ele tinha com Zéfiro, quando ele foi druida há 85 anos antes de Cristo. Depois, para continuar, agora eu vou dar uma parada disso aqui, porque depois tem mais uma outra história de como isso começou lá na França. Depois tem umas coisas que aconteceram nos Estados Unidos que eu já vou contar. Mas, enfim, Kardec teve uma outra encarnação. Primeiro, então, ele foi sacerdote egípcio há 4.000 anos. Depois ele foi druida, 85 anos de Cristo. E agora eu vou falar dele como Quirilius, o Cornélios, no tempo de Jesus, zero ano, né? Que começou a contagem depois de Cristo. De Cristo começou, né? Quem foi Quirilius? Quirilius era um soldado romano, uma pessoa boa, pessoa pura, uma pessoa muito bacana.
E só que ele queria muito ser filósofo, ele tinha na cabeça dele uma outra ideia. Como ele era filho de soldados, e aí são duros, não é? Ele foi mandado para as Gálias. Ele foi mandado lá para onde estava Jesus, né? No caso, ele foi mandado para conhecer o que estava acontecendo. Eles ouviram falar que existia um cara que pregava e que poderia ser um sujeito que podia trazer alguma coisa perigosa para o império. Sempre aquela mesma coisa, né? Então ele foi levado para lá e começou a seguir Jesus. Enquanto ele estava pregando nas montanhas, ele seguia Jesus, mas de pertinho. Ele não se misturava com os judeus que estavam seguindo Jesus. Ele ficava por perto. Tem até um filme desses de Romanos que mostra o cara nas montanhas subindo e descendo para ele ir ver Jesus, o que Jesus está fazendo. Então, ele começou a ouvir Jesus, porque ele tinha que segui-lo, e começou a se apaixonar por Jesus. Quando ele teve um contato direto, ele se encantou pela figura de Jesus, que Jesus era de uma beleza extraordinária. Olhos cor de avelão, cabelo comprido, brilhoso. Ele falava calmo, suave, doce. Ele gostou de Jesus imediatamente. E começou realmente a escutar o que Jesus pregava. Uma certa feita, um soldado dele estava muito mal, quase à beira da morte, e ele pensou, meu Deus, o que eu vou fazer? Se lembrou, se Jesus curava tanta gente, e era cego, e era paralítico, eu vou ter coragem, porque eles olhavam para ele com uma cara desconfiada. Porque o que aquele romano está fazendo perto de nós? Ele era uma ameaça, mas não, Jesus era muito doce, Cornélios era muito doce. E teve coragem de chegar perto de Jesus e dizer, Jesus, eu tenho um soldado, né, o meu subordinado está muito mal, tu poderia curá-lo? E Jesus olha para ele, e ele vê tanta fé naquele olhar, que ele diz assim, eu está bem, eu vou até ele. Não, ele diz, não há necessidade que tu vás até ele, é só que tu ordenes. E Jesus olha para ele, diz, será feito como tu quiser. E ele diz para o povo, eu nunca encontrei entre todos os meus seguidores uma fé tão importante, tão maravilhosa como eu estou vendo nesse soldado romano. E Jesus aí cura o soldado, e aí Kardec se apaixona completamente por Jesus e começa a seguir. Então, ele é preso, Jesus. Quando Jesus estava preso, ele oferece para que Jesus possa fugir. Jesus não, ele tinha um testemunho a cumprir. Ele ajuda a Maria para que ela possa entrar na cadeia, que não queriam deixar ela entrar. Ele ajuda a carregar a cruz. E ele promete para Jesus, deixa que eu fico no teu lugar e tu vai. Não, Jesus disse para ele, mas eu estou te vendo daqui um tempo, tu testemunhando o teu amor a mim numa fogueira. E Jiquerilho não entendeu nada. Mas então ajuda Jesus a carregar a cruz. E aí então foi essa terceira revelação que nós temos. Eu li o livro, é O Centurião que Viu Jesus. Esse livro é fantástico, maravilhoso, fica como dica para vocês lerem. Eu chorei muitas vezes quando eu li esse livro, porque ele é de uma emoção assim impressionante. E Quirilis ficou naquela e terminou a sua vida ali e tal. Depois nós vamos ver então, depois de uma outra, em João Hus, o Reformador. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. João Hus, o Reformador, ele era um cara que contestava tudo o que estava acontecendo, porque os romanos fizeram, a igreja romana fez horrores naquela época. E era matar na fogueira, e tinham 400 metros de tortura uma da outra, não aceitavam outra coisa que não fosse eles, o que eles diziam. Eles dominavam tudo. Quantos e quantos desses muçulmanos eles queimaram na fogueira? Existia um papa chamado Torquemada, que inventou um tal de queimadoro. Esse queimadoro, ele chegava a queimar 2.000 pessoas por dia, assim. Foi o papa mais terrível que nós tivemos. Essa invasão de muçulmanos não quer dizer nada, mas eles têm por quê? Porque eles têm quanto mal fizeram para eles, né? Nada fica sem resposta. Mas, enfim, esses papas que faziam tudo isso, né? E esse cara que nasceu com aquele amor ainda que ele aprendeu, né? Jesus ficou no coração, e mesmo que as encarnações tivessem passado, ele nunca esqueceu aquele Cristo. E ele implicava, ele era um professor maravilhoso, ele conseguiu até ser o próprio
reitor da universidade. Só que ele tinha influência do Wycliffe, que era o Leon Denis, quem conhece o espiritismo sabe que ele era também um reformador inglês. E daí ele começou a ter essa tendência de ouvi-lo, e os dois contestavam a igreja. Porque eles queriam que as pessoas acreditassem totalmente no Papa. E ele dizia, não, ele não é o rei supremo, a igreja não é do Papa, a igreja é do Cristo. Porque a igreja naquela época se apropriou das ideias de Jesus, e ele contestava isso. E realmente hoje nós vemos que tem as pessoas que são cegas para acreditar que aquilo lá, e tu não tira, deixa eles, cada um no seu degrau evolutivo. Mas o Papa não é a representação de Deus na Terra, ele é um homem falível de erros. É uma pessoa boa, mas ele também pode errar. Nós não temos representante de Deus, a não ser Jesus, que foi, há 2023 anos atrás. Então, o que aconteceu? Ele não agradou, ele foi chamado para se retratar, não se retratou, continuou dizendo que Jesus era o chefe da igreja e não Pedro, e acabou queimado na fogueira, assim como previu Cristo quando ele era o soldado. E aí se confirmou então aquilo que ele dizia. Então, depois dele ser de João 1, nós viemos então encontrar o nosso Kardec, de quem eu estava falando antes, que reencarna, na França, e reencarna numa cidade chamada Lyon, que agora está uma confusão lá na França, está uma loucura. Só que eles condenavam todos quem estudava assim, sabe? Eles queriam que fosse toda para aquela igreja que Kardec não queria. Ainda estava sob o domínio, dessas pessoas, porque a Inquisição fez horrores, gente. A Inquisição deixou uma marca cruel demais. Então, os pais de Kardec mandaram ele para a Suíça estudar. Com o Pestalozzi, que era um baita de um pedagogo, um cara assim magnífico que falava a pedagogia do amor. E Kardec aprendeu muito com ele. Com 15 anos, ele era muito inteligente, com 15 anos Kardec já era professor. E começou a ter a sua trajetória com aritmética, que eu falei antes, ele escrevia, tinha vários livros escritos quando, aos 50 e poucos anos, ele se depara então com o espiritismo e passa então a trabalhar até os 63 anos que ele desencarna com um aneurisma, caiu assim, acabou. Foi combatido, porque tudo que é novo eles combatem, Essa casa mesmo levou tanta pedrada para ela subir que vocês não têm ideia. Então, tudo que é novo, que as pessoas têm medo, elas combatem. Mas Kardec tinha aquilo dentro dele muito forte, porque ele veio vindo e veio construindo. E Kardec, então, como passou a ser Kardec, antes ele era o Denisard, então as obras são separadas, uma com aquele professor, agora com o espírita. E essa família que o ajudou, que eu estava falando, que tinha a menininha que recebia espírito e a moça era morena, foi uma dos inícios, o que iniciou o espiritismo. Essas coisas que nós temos nos livros já existiam, mas precisava de alguém que organizasse, um pedagogo de escola, com conhecimento, um gênio, que pudesse colocar em obras tudo que está aí. Será que um de nós conseguiria fazer isso que está aí? Meio difícil, Tinha que ser um cara preparado e ele foi o escolhido. Enquanto acontecia isso na França, nos Estados Unidos acontecia com umas irmãs Fox, que eram filhas de um médico, que foram morar numa casa que era mal assombrada. Todo mundo escutava batidas e coisas, ninguém queria ir morar naquela casa. Como esse casal com as filhas vieram morar de fora, chegaram nessa casa, as meninas tinham mediunidade. E elas escutaram batida nas paredes. Daí a menina menor e elas três, elas riam, achavam que era brincadeira. De repente elas começaram da brincadeira a se tornar mais sério. E elas começaram a pedir, se tem alguém aí, uma batida no sim. Se não tem ninguém, não. Deu uma batida. Aí começaram a dizer, tem gente aí. Formaram um alfabeto para falar com o espírito que estava na casa. Aí elas começaram a entender que tinha um cara ali dentro da casa. E aí ele explicou o que aconteceu com ele. Era um mascate que vendia roupas e ele foi assassinado pelos dois velhos que moravam naquela casa, que roubaram ele e ficaram com as coisas dele. Como eles enterraram embaixo da casa o cara, ele não queria sair daí até que não descobrisse o que tinha acontecido com ele.
Já tinha se passado muito tempo, a casa mal assombrada, até que veio essas meninas e elas começaram a contar. Elas foram achicalhadas, elas foram tratadas como umas loucas, levaram elas para ir para cá, examinaram, veio toda a cidadezinha de Woodsville contra elas, até que resolveram cavar a casa. Cavaram e encontraram restos de cabelos e coisas, e aí se confirmou, sim, que existia espírito. E aí descobriram tudo o que aconteceu. Então vejam como sempre tem alguém que vai descobrir, sempre alguma coisa vai acontecer. E Kardec foi para mim, claro, Chico foi o amor, né, a representação do amor. Mas Kardec, eu também sou pedagoga, então para mim ele é meu ídolo, eu adoro tudo que ele trouxe para nós. Nós temos que ter gratidão por esses caras que nos esclareceram de antemão. Nós chegamos aqui, nós encontramos tudo pronto. Quando eu vim trabalhar aqui no Centro Espírita, nós não tínhamos nada, bem dizer. A gente tinha as mesas, tal, a gente trabalha na mesa mediúnica, a gente trabalha, mas nós não tínhamos isso aqui tudo organizado. E depois, então, nós começamos a dar as aulinhas. Eu fui a primeira professorinha de Jesus de Nazaré. Eu comecei a ensinar há muitos e muitos anos. A grupo está aí também, o Dimenes também era do grupo que iniciou aqui. Então, a gente usava o trabalho de mesa, palestras e dava paz. E aí as pessoas foram, então, cada vez estudando mais. Hoje nós temos tudo organizado em forma de livros. Até eu convido para quem quiser estudar, que nós temos aí uns grupos e grupos de estudantes. Com conhecimento a gente é melhor. Com conhecimento a gente acha o caminho mais fácil. A gente escolhe melhor e a gente vive melhor. Agora, se a gente não tem conhecimento, qualquer um pode nos ludibriar e nós vamos acatar aquilo como verdadeiro. Então, só o conhecimento liberta. Por isso que é importante estudar, saber, conhecer. Ninguém nos enrola daí, certo? Então, nós agradecemos a Deus que permitiu que nós tivéssemos o primeiro foi Moisés, do jeito dele, olho por olho, dentro por dentro, foi a primeira revelação. A segunda foi Jesus, que trouxe toda uma sabedoria de amor, de paz, de serenidade. E a terceira revelação, então, foi trazida ali, né, pelos espíritos, através de Kardec, para que nós tivéssemos conhecimento que isso aqui não é nada, gente. Que quando nós voltarmos para a nossa verdadeira pátria, aí sim nós vamos encontrar nossas famílias, muitas coisas através do amor, ou não, vai depender do tipo de pessoa que nós somos agora. Se eu sou ruim, eu não vou viver no meio dos bons, né? Os ruins não gostam de ficar no meio dos bons. Eu vou ficar nos meios dos meus iguais. Posso ir para um umbral, posso ir ficar um período ali, né? Mas vou ter amigos, porque tem gente por tudo no umbral também, né? Se eu vou pro purgatório, que eles chamam, que na verdade a nossa ida e volta já é um purgatório, né? Um dia nós vamos encontrar lugares melhores. Vamos encontrar amigos também na caminhada. E se nós vamos para as colônias espirituais, obrigado, Senhor, vamos chegar então na nossa casa verdadeira e um dia cada vez melhor, nós vamos para as esferas superiores. Combinado? Gente, estudem, esse é o meu conselho. E vamos fazer a nossa prece. Então, como nós somos todos gratidão, sempre gratidão em primeiro lugar. Agradecer sempre a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade. Agradecer pela sua justiça, pela sua bondade, por nos dar inúmeras oportunidades de sermos melhores. Agradecer a Jesus, esse mestre maravilhoso e bom, que veio nos mostrar o caminho a seguir. E ele é o caminho e a verdade, por ele nós vamos chegar a Deus. Vamos agradecer a todos esses mestres que nos antecederam, que nos deixaram inúmeros conselhos. Há vários, são inúmeros nomes maravilhosos. O maior é Jesus, com certeza. Mas houveram essas pessoas incríveis que nos ajudam para que o tempo a gente possa ocupar melhor. Como Francisco de Assis, como Bezerra de Menezes, como Chico Xavier, esse pessoal do tempo de Kardec, todos são importantíssimos e nós temos muita gratidão e admiração. E de nossa parte nós te pedimos, Pai, nos proteja, nos ampare, proteja os nossos familiares, proteja as pessoas necessitadas, proteja esse Brasil maravilhoso, pátria do Evangelho, para que não se desvirtuem. Eu sei, Pai, que Tu não permite que a Tua obra se acabe, mas que esse Deus maravilhoso nunca seja tirado do nosso coração. Deus é Pai, Deus é bondade, Deus é amor. E é nesse princípio de amor e caridade
que eu desejo que todos os meus irmãos aqui vivam, entendam e sejam gratos. Que a tua luz maravilhosa, Pai, fique conosco hoje e todo sempre. Que assim seja.